Independente do seu partido, a gente informa. Independente da sua posição política, a gente comunica. Independente da sua crença, a gente apresenta os fatos. Independente de quem você deseja que ganhe, a gente noticia. Informação de qualidade custa caro, mas vale muito para o brasileiro. Genial nas eleições. Olá, meu povo, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Conversa Aberta, o programa que conecta você aos executivos das empresas das quais você é sócio. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da Genial, e hoje quem me acompanha é Janaína Storti, gerente geral de RI do Banco do Brasil. Boa noite, Janaína. Obrigada por aceitar nosso convite. Seja super bem-vindo ao Conversa Aberta. Obrigada, Juliana, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Maravilha. Bom, e acabou de sair balanço do Banco do Brasil aí recentemente, quentinho no forno para a gente comentar. Então, para começar, Janaína, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os destaques aí do balanço do quarto trimestre de 2021. Tá legal, tá legal. Realmente, né, a gente acabou de divulgar resultado aí nesses últimos dias, e foi um resultado bastante positivo aqui para o Banco do Brasil, e a gente está bem feliz com isso, né? A gente alcançou aí um resultado de 21 bilhões no ano, foram 4 trimestres consecutivos de resultados crescentes, né? E esse resultado, ele foi calcado aí bastante no crescimento da carteira de crédito, a gente viu crescimento em todos os segmentos, né, pessoa física, apoiando as empresas, o agronegócio, que o banco é bastante forte, né, tem um protagonismo grande nesse segmento. Esse crescimento de crédito bastante, acompanhado de bastante qualidade, né, nossos indicadores de inadimplência permaneceram sob controle, a gente teve até uma pequena redução na comparação do terceiro trimestre com o quarto trimestre, então isso foi fruto aí de boas concessões de crédito, de uma sólida metodologia que a gente tem também. E outros destaques, né, aí do resultado, acho que a margem financeira bruta no ano teve um desempenho importante, cresceu quase 5%, a parte de receita com prestações de serviços, a gente superou o guidance que a gente deu, né, cresceu 2,2%, de uma forma aí bastante diversificada, e também o controle de custos, né, as despesas administrativas crescendo abaixo da inflação, e isso fruto aí de um trabalho, de uma disciplina muito grande que o banco vem tendo aí ao longo dos últimos anos. Então, no final, né, a gente tem esse resultado aí, recorde, que a gente trouxe nesse ano. Maravilha. Bom, a minha primeira perguntinha aqui, antes da primeira pergunta, na verdade, eu queria pedir para o pessoal que está nos acompanhando aí, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento sobre o Banco do Brasil, envia para a gente aqui no nosso chat da nossa live, que no final a gente responde o que der tempo aí dentro do nosso tempo mais curtinho. A primeira pergunta que eu queria fazer aí depois do balanço, Janaína, é sobre o guidance de vocês. O Banco do Brasil apresentou um guidance agressivo para 2022, né, com um planejamento de crescimento de 17% no meio da faixa, e esse guidance ele destoa um pouco dos outros bancos, principalmente dos privados, que tem aí uma projeção de crescimento um pouco mais moderado. O que vocês enxergam de diferente no Banco do Brasil para estar assim tão otimista com o guidance 2022? Obrigada pela pergunta, acho que é bastante importante, né, a gente conseguir dar um pouco mais de visibilidade do que a gente tem aqui para 2022. De fato, a gente tem uma perspectiva bastante positiva aí para a originação de negócios nesse ano, e isso vai estar refletido no guidance que a gente deu, né? Vocês podem ver que a gente tem uma projeção de crédito que mostra que a gente vai continuar tendo um desempenho importante ali, né? Vai continuar atendendo aí as demandas dos nossos clientes, com crescimento nas pessoas físicas, nas empresas, no agro. E aqui no agro em especial, como eu comentei, né, a gente tem uma participação de mercado importante. A gente vê esse crescimento acompanhado de qualidade, né, com uma inadimplência sob controle nesse ano de 22, e as provisões que a gente dá ali no guidance, né, crescendo, alinhado com o crescimento que a gente vê na carteira. A gente tem trabalhado também para acelerar o processo de transformação digital do banco, né? Então, a gente vem disponibilizando aí uma série de produtos e serviços nos nossos canais digitais, com bastante conveniência, e a gente tem também agregado, né, produtos e serviços não bancários, a gente tem trabalhado aí para especializar o atendimento,
trabalhado para diversificar as fontes de receita, né? Então, isso tudo auxilia, né, nesse crescimento de receitas com prestações de serviço que a gente está dando um guidance aqui de crescimento entre 4% e 8%. Um outro ponto, né, relevante aqui é a disciplina que continua nas despesas. A gente sabe que esse ano a gente tem um cenário inflacionário que pressiona as despesas administrativas, então a gente dá um guidance aqui de crescimento alinhado com inflação, e a gente tem feito um trabalho forte nesse sentido, né? E, assim, com tudo isso somado, a gente enxerga aí a possibilidade de, vamos dizer assim, renovar o recorde de resultado que a gente viu em 21, agora em 22, né, de uma forma bastante robusta, né, sustentável aí e com qualidade, né, como você mesmo colocou no começo, a gente está guiando aí para um lucro líquido entre 23 e 26 bilhões em 2022, e a gente está, assim, bem confiante nessa entrega. Maravilha. Bom, queria falar um pouquinho agora com você, Janaína, sobre margem com clientes. A margem com clientes de vocês vem sendo pressionada com o aumento da Selic, né? Queria entender um pouquinho como é que o teto da poupança deve arrefecer essa elevação do custo de captação e o que vocês esperam para o spread. Olha só, Juliana, a gente tem, no último trimestre, né, a gente teve uma redução na nossa margem financeira bruta como um todo. No ano, a gente teve o crescimento de 5% que eu comentei. E uma coisa que, um item que influenciou bastante o comportamento da nossa margem no ano passado foi justamente o impacto da elevação da Selic nas nossas despesas de captação. Né, hoje, pela nossa estrutura de ativos e passivos, imediatamente, no momento em que ocorre a elevação da Selic, esse impacto já ocorre nas nossas despesas de captação. Então, vocês veem essa despesa crescendo ao longo aí de 2021. O que a gente vê para 22, né? Para 22, a gente deve ter o custo de captação um pouco mais controlado, e justamente por conta dessa questão que você comentou do cap da poupança, né? A poupança, quando ela atinge o 8,5%, ela passa a ser remunerada a uma taxa fixa, né? Que vai ser 6% hoje, em torno de 6%, 6,17%. E com isso, como uma boa parte da nossa despesa de captação ela é referente à poupança ou recursos que têm uma remuneração semelhante à poupança, a gente tende a ver uma desaceleração no crescimento dessas despesas de captação agora em 2022. E aí, essa desaceleração, somada a um resultado melhor com as receitas financeiras de crédito, né? A gente a gente já percebeu, já viu nos últimos trimestres essa receita se elevando. E isso se eleva por quê? Se eleva porque a gente ampliou a carteira de crédito, né? Eu estou originando mais crédito, eu estou acruando mais receita. Ao mesmo tempo, a gente vem mudando um pouco o mix da nossa carteira, e aí, em especial, a carteira de pessoa física, para linhas que trazem um retorno maior. Elas têm um risco um pouco maior também, obviamente, mas isso está precificado, né, e elas trazem uma melhor rentabilidade, e isso também é ajudado pela renovação da carteira, né, na medida em que a gente vai originando novas operações num cenário de taxa um pouco mais elevado, e a gente tem conseguido fazer uma série de repasses, isso também ajuda a margem financeira bruta, né. Então, por isso que a gente vê a possibilidade, isso está lá no nosso guidance, de crescer a margem financeira bruta num nível um pouco acima do crescimento que a gente prevê para a carteira. Certo. E agora falando um pouquinho sobre provisões, Janaína, o índice de cobertura do Banco do Brasil é o maior entre os 4 grandes bancos da Bolsa. A gente viu uma queda de provisões trimestre a trimestre no quarto trimestre de 2021. A gente pode ter provisões ainda mais baixas em 2022, mesmo com inadimplência no sistema? Olha só, o que a gente está guiando em termos de provisões para 2022, tá? O nosso guidance, ele tem uma projeção de PCLD ampliada entre 13 e 16 bilhões. No ano passado, a gente finalizou o ano em 13 bilhões de provisões, tá? O que a gente vê, né? A gente vê um crescimento da PCLD, mas muito alinhada com o crescimento da carteira.
De fato, como você colocou, né, o Banco do Brasil ele está com um nível de cobertura bastante confortável e bastante adequado, né, de acordo aí com as nossas metodologias de risco, com a nossa metodologia de crédito, mas a gente também entende que agora, né, durante o ano de 2022, a gente deve ver essa cobertura reduzindo aos pouquinhos, na medida em que a gente visualizar um aumento da inadimplência, tá? A gente espera um aumento de inadimplência esse ano, não é nada que esteja fora do controle, ou que o banco não espere, está dentro da nossa metodologia, e isso a gente vê acontecendo, principalmente por conta desse movimento que eu comentei com você há pouco de mudança de mix. Então, a partir do momento que a gente assume, né, um pouco mais de risco, principalmente ali na carteira de pessoa física, é natural que a gente veja essa inadimplência acontecendo num patamar um pouco mais elevado, tá? Então, essa é a tendência que a gente vê para 2022. Uma inadimplência muito controlada, tá? A gente não vê uma inadimplência subindo muito, ela deve ficar próxima aí de patamares que a gente viu antes da pandemia, até eventualmente um pouco mais baixa, mas ela sobe gradualmente agora em 2022. Certo. Nesse papo aí de inadimplência, Janaína, cortou um pouquinho para mim aqui a transmissão, mas foi a minha internet que deu problema. Eu não sei se você respondeu uma próxima pergunta que eu iria fazer. Se respondeu, me desculpe, eu não consegui pegar o finalzinho. Mas eu queria entender como é que vocês enxergam a inadimplência, principalmente dos novos entrantes, né? Que ainda precisam se provar e, enfim, um ciclo de crédito desfavorável. Eu acho que assim, aqui no Banco do Brasil a gente tem uma característica muito específica da nossa carteira, né, Juliana? Assim, se você olha a carteira de crédito do banco como um todo, que é uma carteira de 800 bilhões de reais, um terço dela é agronegócio. E o agro, ele tem uma inadimplência que é muito baixa, ela é muito baixa. No outro terço da carteira, a gente tem crédito para pessoas físicas. E quase metade, 40% desse crédito, ele é o crédito consignado, que também é um crédito mais seguro, né? No restante nos outros 30%, que são os créditos para empresas, a gente vem fazendo um trabalho muito forte de estar próximo mesmo do cliente, entender o momento dele, as necessidades de fluxo de caixa, e estar ali presente para dar o suporte, né? Então, isso tudo, somado a uma metodologia de crédito que ela muito robusta, né? Foi construída há muito tempo, a gente tem agregado, inclusive, tecnologia e usado analytics para conhecer melhor o cliente, para ter mais dados. A gente tem um data lake aqui que é impressionante de informação, né? Então, isso tudo a gente usa para conhecer melhor esse cliente e ter essa qualidade na nossa carteira, né? Então, acho que é muito importante a gente considerar o perfil da carteira de crédito do banco. Certo. Agora, falando em carteira mesmo, crescimento de carteira de vocês, bom, a carteira do BB teve um crescimento no quarto trimestre de 2021 e um bom crescimento também no ano, né? Alguns destaques, como você falou, o agro é muito forte, então o rural aí foi um destaque nesse crescimento. O que vocês esperam de crescimento para 2022 da carteira e em quais linhas seriam, assim, as mais representativas na contribuição para o crescimento, tirando o agro ali? A gente realmente teve um crescimento bem relevante no ano passado. A gente superou todos os guidances de crescimento de carteira que a gente deu, e a gente sai de uma base bastante alta, né? Então, para esse ano, para 22, a carteira como um todo, a gente vê um crescimento entre 8% e 12%, e tem segmentos, né, que a gente vê um crescimento maior, como o próprio agro, como eu já mencionei. Quando a gente olha para as pessoas físicas, o banco tem essa participação relevante no consignado, né, e é uma carteira que deve continuar performando bem, a gente é bem competitivo, né, em termos de crédito consignado também, e a gente deve ver também um crescimento acontecendo nessas linhas de crédito não consignado, dentro dessa estratégia que eu comentei de mudança de mix. Então, linhas de cartão de crédito, linhas de crédito de CDC, por exemplo, né? Então, assim, essas linhas apresentaram já um crescimento esse ano e elas devem continuar performando de uma forma positiva em 22. E até assim, fazendo uma observação, né, quando a gente fala dessa migração para essas linhas não consignáveis, o banco tem trabalhado muito
com nichos específicos de clientes, né, que não são proventistas. Hoje a gente tem mais ou menos 10 milhões de clientes que são proventistas do banco, mas a gente tem trabalhado também com os clientes que não são, mas que a gente também tem um conhecimento grande deles, né, assim, nichos de profissionais estratégicos, né, de profissionais liberais que a gente conhece a vida, o fluxo de pagamentos, o fluxo financeiro que passa aqui dentro, né, então, assim, é um crescimento nessas linhas com clientes que a gente conhece bem o perfil, e também a gente está com uma estratégia que é um pouco mais nova, deve ter coisa aí de uns 2 anos, e que ganhou um pouco mais de tração agora e tende a ganhar um pouco mais de tração, que é também a atuação em mar aberto, né, então quando a gente olha aí para um sistema mais aberto, né, onde a gente tem acesso aos dados, às informações, a gente vê espaço também para crescer nessas linhas. Certo. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Janaína, estava até aqui fora das minhas perguntinhas, se não der tudo certo, queria que você falasse um pouquinho sobre essa modificação, essa estrutura digital que vocês estão montando, que a gente até conversou um pouquinho, acho, antes da live sobre isso. Como é que está sendo, assim, esse caminho de transformação digital dentro do BB? Assim, esse é um movimento grande que a gente vem fazendo aí nos últimos anos, né? Hoje em dia, uma parte grande do relacionamento que a gente tem com os nossos clientes, ela já é feita pelos canais digitais, né? Que vem aí a se somar aos canais físicos que nós temos, né? Então, a ideia é estar sempre disponível no canal que o cliente quiser. E, ao mesmo tempo, a gente tem trabalhado com uma especialização de atendimento, né? Então, desde considerar, por exemplo, o cliente do agro que vai ter um atendimento especializado, até um cliente que tem uma alta maturidade digital e que vai ser atendido especificamente no canal digital, né? Então, pelo acesso a chat, a WhatsApp, enfim, a gente está muito presente nisso. E um movimento importante, interessante que a gente tem feito também, é de desenvolver novos modelos, né, de negócios no banco como uma plataforma, né? Então, por exemplo, agora no terceiro trimestre, a gente anunciou o início do que a gente batizou aqui de loja BB, né? Então, na loja BB, no nosso app, o cliente agora pode, por exemplo, comprar na Amazon do Brasil. Isso gera cashback para o cliente, fazendo a compra via loja BB, e ao mesmo tempo gera lead para o banco, gera receita para o banco também, né? Então, a gente tem avançado nesse tipo de modelo, vai avançar esse ano, né? Deve trazer novas marcas para a nossa plataforma digital. A gente tem também uma plataforma digital para o agro, que é o Broto, né? Então, se vocês tiverem curiosidade, broto.com.br, aonde é uma plataforma digital de compra e venda de produtos e serviços bancários e não bancários especializados para o agro, né? Que é um segmento que a gente tem um conhecimento bastante grande, né? E, assim, nesse sentido, a gente tem também usado muito analytics para conhecer o cliente, como eu mencionei para você. A gente tem o melhor app, né, entre os bancos e financeiros, e isso, assim, numa avaliação feita por mais de 2 milhões de clientes, né, é uma nota bastante alta e que nos enche de orgulho aqui, porque é um trabalho árduo, né, você desenvolver toda essa tecnologia e está sempre disponível, né, para o cliente. A gente tem uma taxa de disponibilidade que é bastante alta, né, então a gente tem trabalhado com inteligência artificial, atendimento com robô, a gente tem trabalhado com inteligência artificial para recomendação de investimento, por exemplo, para os nossos clientes. Então, assim, essa é uma evolução que tem acontecido, né, nos últimos anos o banco se preparou, executou uma série de estratégias, e agora para 22 e para os próximos anos, né, a gente vai acelerar, né, essa transformação e trazer cada vez mais novidades aí para os clientes e agregar valor aqui para eles e para o banco. Certo. Isso aqui até uma dúvida minha, viu, Janaína? Mas o que eu percebo, assim, como uma pessoa que está totalmente de fora ali do Banco do Brasil, enfim, só vivendo aqui o meu mundinho de pessoa física, é que geralmente as pessoas que são clientes do Banco do Brasil são pessoas
que estão ali há muito tempo. Minha mãe é cliente do Banco do Brasil, minha avó também era cliente do Banco do Brasil. Enfim, eu queria entender como é que vocês trabalham, assim, de repente, para atrair um público mais jovem no meio desse boom de bancos digitais que vem por aí, se esse adentramento no mundo digital de vocês vem para isso também, para atrair um público mais jovem. E queria saber se eu estou certa, que normalmente os clientes do Banco do Brasil são pessoas com um pouco mais de idade, com um pouco mais de tradição, que têm uma conta há bastante tempo. A gente tem uma parcela relevante dos nossos clientes com quem a gente tem um histórico de relacionamento longo, né? E aí eu não falo só das pessoas físicas, eu falo das empresas também, dos produtores rurais, das empresas do agro, da cadeia de fornecedores. Mas a gente também vem reforçando a nossa estratégia de estar próximo do público jovem também, né? Com uma série de ações. Então, por exemplo, a gente tem trabalhado bastante para estar próximo do público universitário. Só nesse último ano, a gente cresceu mais de 1 milhão de clientes entre os universitários, né? A gente tem lançado ações específicas, né? A gente está presente em redes sociais, o banco patrocina o esporte e os e-esportes, né, também. Então, é uma forma que a gente enxerga de comunicação e de entrada com esse público que navega muito bem no digital, né? Então, a gente tem ações específicas. Recentemente, a gente lançou uma atuação nossa no metaverso, né? Aí ali o gamer pode desde abrir conta, ter benefícios, investimentos específicos, fundos de games, enfim, a gente vem trabalhando também para ficar conectado aí com essas novas gerações. Maravilha, super atualizados aí no metaverso, então. Bom, eu queria falar um pouquinho agora sobre despesas, tá, Janaína? Muitos bancos vêm cortando aí as despesas e tornando a estrutura mais enxuta, né, ao longo do tempo. Mas em 2022, o dissídio aí não contribuiu para a gente sentir todo esse impacto desses cortes e despesas. O que a gente pode esperar de estrutura de despesas no BB em 2022 e como vocês pretendem continuar ganhando tração aí? Assim, a gente, em 2021, as nossas despesas cresceram dentro do guidance que a gente tinha, ela cresceu em 1,4, abaixo da inflação do período, e isso não foi algo que aconteceu só em 2021, tá? Isso já vem acontecendo aí ao longo de uns 4, 5 anos, a gente crescendo despesas abaixo da inflação. Esse é um trabalho constante da administração do banco, né? Uma disciplina bastante rígida, e assim, como você colocou, né, a gente sabe que o ano de 22 ele já começa com uma pressão do lado dos custos que vem justamente da parte dos salários, né, da parte de despesa de pessoal. Houve um reajuste de 11% e isso, 60% hoje das nossas despesas são despesas de pessoal, e isso já traz um efeito aqui para 2022. Então, o que o banco vai fazer, e vem fazendo, né, é fazer esse equilíbrio do lado das despesas, né, a gente tem uma série de programas que a gente vem implementando, a gente tem tornado a nossa estrutura de atendimento mais leve, com esses pontos de serviços especializados, como eu comentei, a gente tem ampliado a nossa presença no Brasil, com o uso de parceiros, de correspondentes bancários, e a gente cresceu muito essa rede, né, ela é muito importante para o atendimento do cliente, ao mesmo tempo ela tem uma estrutura de custos que ela é bem interessante para o banco também. E temos outras frentes, né, a gente tem trabalhado, por exemplo, para mudar a matriz energética do banco, e aí olhando para a ecoeficiência energética, né, então isso traz tanto impacto positivo ambientalmente falando, mas também no financeiro existe esse impacto também. Temos trabalhado com negociações de aluguel, otimizações de espaços físicos, né? Então, assim, isso tudo soma para a gente conseguir ter um controle das despesas agora em 22 e a gente está guiando aí para um crescimento alinhado com a inflação. Maravilha. E dentro aí de um pouquinho do que você comentou sobre a parte de mudar a matriz energética, a gente vê que o ESG tem tomado bastante espaço aí nos ativos e tudo mais, tem se tornado queridinho aí nos últimos tempos. O que o banco faz assim nesse sentido ESG, que envolve tanto governança quanto a questão ambiental? Assim,
a questão de sustentabilidade, ela não é nova para o banco, né? Assim, a gente provavelmente já tem atuação em sustentabilidade há mais de 30 anos. A nossa Fundação Banco do Brasil, por exemplo, ela existe há mais de 30 anos, né? E o banco tem uma atuação muito forte para gerar um impacto social positivo na sociedade. Então, um exemplo que a gente tem que é muito relevante é a nossa carteira de negócios sustentáveis. Nossa carteira de crédito, hoje, 1/3 dela é considerada sustentável, são 290 bilhões de reais. E o que é ser uma carteira sustentável, né? É ser uma carteira que apoia os negócios sustentáveis, que gera externalidades positivas, e essa carteira, inclusive, ela é construída com base em critérios internacionais e ela tem uma revisão de uma terceira parte, né? Então, é um negócio bastante robusto aqui no banco, e inclusive foi um dos motivos que fez com que nós fôssemos reconhecidos mais uma vez como o banco mais sustentável do mundo, né? É uma marca que a gente tem visto aí já nos últimos 2 ou 3 anos, pelo ranking da Global 100, e realmente é um posicionamento que a gente tem bastante forte. Agora, em janeiro, por exemplo, a gente emitiu o nosso primeiro social bond, né, e foi um título que teve uma demanda bastante expressiva, e a gente ficou muito feliz com a originação desse negócio. Então, assim, o banco realmente tem uma posição importante, né, no cenário brasileiro, gera negócios, olha para o lado ambiental, para o social já há muito tempo, e eu acho que hoje a gente tem esse reconhecimento, né, mesmo como resultado de todas essas estratégias que estão aí no dia a dia dos nossos negócios, no dia a dia, nas nossas rotinas, nas nossas práticas, nas nossas estratégias, e isso está na organização como um todo, né? Agora, Janaína, a pergunta que não quer calar, que vem aí sobre a eleição, né? Bom, a eleição costuma trazer bastante volatilidade para o Banco do Brasil, em função dos riscos políticos aí que a gente já conhece e vivencia toda a eleição. Queria entender como é que vocês pretendem mitigar os riscos e o que difere da estrutura de governança que a gente tinha em eleições anteriores. Assim, Juliana, acho que eleição é uma coisa que o banco, enfim, que o nosso país e que o banco passa já há muito tempo, né, assim, e o que a gente tem visibilidade aqui é que não é uma mudança de presidente, uma mudança de administrador que altera a nossa estratégia, né, isso na verdade não altera a nossa visão de longo prazo, né, e se a gente olhar para trás, né, nos últimos anos, a gente sai de uma rentabilidade de single digit lá em 2016 para 16% hoje, né? Então, assim, a nossa rentabilidade ela vem crescendo, a gente vem originando mais negócios de uma forma bastante consistente, vem se modernizando, trazendo uma melhor experiência para o cliente, gerando impacto social positivo aí na sociedade, e isso se mantém, né? A gente tem esse planejamento estratégico de longo prazo, como eu comentei, ele é aprovado pelas instâncias mais altas da nossa governança, né? Isso garante aí uma perenidade para as nossas ações. E a governança do Banco do Brasil ela é bastante robusta, tá? A gente conta aí com um fluxo de tomada de decisões que acontece de uma forma segregada em termos de responsabilidades. A gente tem decisões, né? Elas são tomadas de uma forma colegiada, em comitês técnicos, estatutários, né, que contam aí com a participação dos representantes dos minoritários, por exemplo. Acho que um outro destaque importante é que a gente hoje é o único banco listado no novo mercado da B3, né, de uma forma voluntária desde o início. A gente tem nível de governança pelo indicador do SEST, que é o nível mais elevado já há muitos anos, né. Então, assim, eu entendo que a gente está, de fato, bem posicionado em termos de governança para a gente continuar crescendo, né, desenvolvendo aí os nossos negócios de uma forma bastante técnica e continuando, assim, gerando valor aí para todos os nossos acionistas. Maravilha, Janaína, super obrigada. Vou partir agora para as perguntinhas do pessoal aqui, senão eles vão me matar, tá? Bom, o Ricardo Alves, ele quer saber se é possível que a inadimplência na carteira agrícola aumente pela estiagem e pergunta se isso está previsto aí para vocês.
Olha só, a gente está bastante atento, né, à questão de intempéries climáticas, principalmente que estão sendo vistas ali, na parte sul do país. Hoje, grande parte dessas operações, elas contam com seguros agrícolas, né, o custeio agrícola praticamente 100% conta com seguro. Então, assim, a gente não vê um efeito na nossa inadimplência vindo dessa questão das intempéries climáticas, tá? Assim, nada que deva nos afetar ou trazer pressão na Inad. A questão de preço de commodities, né, ela está bem, continua de uma forma bem saudável, e isso traz renda ali para o produtor. Então, a gente vê que ela continua sob controle, tá? Sem nenhum soluço esperado. Nada fora do comum, né? Tudo sob controle. Exatamente. Bom, o Ricardo Alves ele também pergunta se por que o preço sobre lucro do Banco do Brasil é sempre inferior aos bancos privados. Assim, a gente observa, né, hoje, não só hoje, mas o banco tem um desconto, né, no seu preço, e eu enxergo, assim, que esse desconto, ele é muito referente aí à percepção que existe de um eventual risco político, né. Mas eu comentei agora com vocês a respeito da nossa governança, de como ela é estruturada, né, e como a gente tem feito também para construir resultados cada vez mais consistentes, né. Então hoje, quando a gente olha para os nossos múltiplos, a gente entende que eles não estão, assim, eles não representam de forma adequada o desempenho operacional do banco, né, e as entregas que a gente tem feito. Têm sido recorrentes, têm sido consistentes, o banco está num nível de rentabilidade adequado, o banco está muito bem capitalizado também, carteira de crédito crescente com ritmo bacana e saudável. Enfim, a gente tem originado negócios assim de uma forma bastante robusta. E o nosso resultado de 21 mostrou isso, o nosso guidance para 22 também deixa claro, né, o nosso compromisso com esses resultados consistentes. Então, assim, eu enxergo que essa é a forma que nós temos aqui, né, de mostrar como a gente tem entregue, né, em termos de resultado, e a gente acha que essa é a melhor forma de trabalhar para que a nossa cotação, né, para que a cotação das nossas ações reflita de fato essa melhor qualidade que a gente vê hoje na empresa. Você quer deixar algum recadinho final aí para o pessoal, Janaína? Que eu percebi que a nossa audiência permaneceu constante. Eu não sei se a minha internet travou, é isso mesmo. Então, o pessoal que chegou acompanhando, continua acompanhando a gente. Então, se você tem algum recadinho final para dar, alguma coisa sobre o Banco do Brasil, uma coisa de planejamento. Não, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, bater esse papo, né, aqui na área de relações com investidores, a gente está sempre à disposição do mercado, a gente traz uma série de informações também para vocês, então, assim, consultem o nosso site, o site de RI tem muita informação bacana também. Eu acho que o Banco do Brasil tem uma história de crescimento importante que a gente está mostrando, né, os nossos resultados refletem isso, o nosso guidance reflete isso, e é isso que a gente vem buscando, tá? Mostrar consistência, melhorar a nossa eficiência, se transformar digitalmente, para continuar trazendo negócios bastante sustentáveis. Esse é o nosso compromisso, e é assim que a gente vem guiando os nossos negócios. Maravilha, então super obrigada, viu, Janaína? Bom, esse foi o Conversa Aberta com Janaína Storti, gerente-geral de RI do Banco do Brasil. E antes de finalizar aqui a nossa live, eu gostaria de pedir para o Gustaveira, que está operando a live aqui para a gente. Gustaveira, por gentileza, coloca o link do programa de ontem da Denise, Mulheres Geniais, aproveitando que a gente está com uma mulher aqui. A Denise ontem conversou com a Giane Tsuitsui, que ela é CEO do Grupo Fleury, um papo super bacana, não deixem de conferir, por favor. E se você gostou desse conteúdo, deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal, vai ser uma honra ter você aqui conosco, e fique atento à nossa programação de amanhã e de segunda-feira também. Amanhã a gente começa o dia com o Morning Call, 8h45 da manhã, com Vilegas e Motinha. Depois temos resumo da manhã, 1h da tarde, com o Motinha, e o fechamento de mercado, 6 horas da tarde, com a Denise, o Vilegas e o Motinha.
Claro que na extensão ali da manhã a gente tem o quê? Resenha Trader, que vai estar ali para tirar todas as suas dúvidas ao vivo das 9 à 1 da tarde. Mais uma vez, Janaína, super obrigada, foi um prazer ter você aqui. E a gente se vê. Obrigada. Até a próxima. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, pessoal.